Boa tarde, Rui. Obrigado por ter aceito uma vez mais o nosso convite para conversarmos um pouco. Obrigado, eu. Obviamente que poderemos falar sobre o passado recente, que foi indescritível, mas é sobretudo sobre o futuro que vamos conversar um pouco. A seguir à Taça de Portugal, eu creio que terá vivido umas semanas um pouco diferentes, porque o seu nome foi associado, quer a Benfica, quer a Futebol Clube do Porto, quando toda a gente sabia, e o Rui foi capaz de referir sempre isso, que tinha contrato com o Vitória. Como é que viveu essas semanas? Com alguma ansiedade, angústia ou desvalorizou? Não, desvalorizei porque eu não vivo de cenários hipotéticos nem de coisas que não são palpáveis, vá lá. E a partir do momento em que tinha contrato com o Vitória, estava completamente descansado, porque as coisas, na minha perspectiva, não são vistas nunca dessa forma. O falar-se, o dizer-se, isso depois, até se passar a uma situação prática, vai uma grande distância. E a questão foi mesmo eu estou completamente tranquilo, estou bem, estou a desfrutar este momento, e por isso nada me perturbou. Não vivo desse tipo de ansiedades, vivo de uma forma completamente tranquila. E como tem sido até aqui, aquilo na minha vida, o que tiver que acontecer, acontecerá. Sem dramas, sem ansiedades, sem angústias, portanto, de bem com a vida. E foi assim que vivi. Desvalorizou, mas satisfeito por ver o seu nome associado, ainda que, vamos ver, ainda que pudesse ser só ao nível da comunicação social, mas satisfeito por ver o seu nome associado é evidente, a essas hipóteses. É evidente, todos nós vemos, eu sinto orgulho por reconhecer o nosso trabalho, não é? Não é isso não é isso exclusivamente que me guia, mas naturalmente toda a gente fica satisfeita. Agora, nada mais do que isso, portanto, havia uma perspectiva de um contrato que é para cumprir. Apesar de nós no futebol nunca podemos dizer, eu sempre transmiti isto, nós nunca podemos dizer se de um dia para o outro as coisas podem ou não mudar. Agora, senti um grande orgulho pela valorização, mas acima de tudo por ser no Vitória, porque não é fácil aquilo que nós conquistamos. Uma coisa é ganharmos uma Taça de Portugal com um clube de outra dimensão ainda maior, que se calhar está habituado. Outra coisa é ganhar-se uma Taça de Portugal no Vitória e nas circunstâncias em que o Vitória se encontra. E isso deixou-me muito orgulhoso, muito satisfeito, e o reconhecimento, o estar associado perante estes cenários, ainda mais orgulhoso fiquei. Porque não é fácil aquilo que foi aqui conquistado por toda a gente, naturalmente, mas não é fácil e acho que tem que se dar o mérito a muita gente que trabalha aqui. Já agora, como é que analisou o processo, quer de Benfica, quer de Futebol Clube do Porto? Detalhemos. No que diz respeito ao Benfica, sempre acreditou que o Jorge Jesus iria continuar? Não me preocupei muito, porque acho que há momentos nas carreiras dos treinadores são de facto importantes, não é? Mas também não me parece que, se olharmos friamente, que questões de minuto, em que nas Antas a 1 minuto ou 2 do fim é campeão nacional, praticamente, não é? Não me parece que seja isso que possa também condicionar todo um projeto ou todo um futuro. Portanto, no seu entendimento era justo que continuasse, não é? Não sei se isso seria justo, porque agora que não me parece que as decisões sobre os treinadores ou sobre a vida de um clube se tenham que se resumir a questões de minuto, porque um minuto antes o Benfica era campeão nacional e acabou por não ser, mas não invalida que o trabalho não tenha sido bem feito. Acho que se deve analisar o trabalho de um treinador, de um clube, de uma equipa, com mais variáveis. E não pode ser só exclusivamente olhar-se para as questões que são objetivas e tão reduzidas, que de facto condicionam um jogo e condicionam uma época, mas que não podem ser esses os fatores decisivos. Em relação ao Porto, aquilo que eu digo é que, no fundo, é um bocado o contrário, que é, ganhou-se títulos e não ficou. Por outro lado, há que também analisar mesmo se na realidade esses títulos são consequência de um conjunto de variáveis que levou a esse sucesso, eu acho que era um bocado previsível, porque havia algum desgaste entre comunicação social e mesmo a própria estrutura do Porto, era capaz de ser de certa forma previsível, mas isso
eu costumo dizer que isto há sempre duas verdades, não é? E cada um vê da forma que quiser. E há argumentos para justificar uma coisa ou para justificar outra. As pessoas decidiram assim. Surpreendeu o nome do sucessor, de algum modo? Do Porto? Sim, do Paulo Fonseca. Não, também não vejo que haja... não me surpreendeu e surpreende, como qualquer outro nome teria as mesmas análises. Portanto, depende daquilo que os clubes quiserem para o seu futuro e para a sua estrutura. De certeza que está assente em critérios de escolha que estão bem definidos, parece-me a mim, que o clube entendeu, e acho que, tal como outros treinadores em Portugal, têm condições, parece-me a mim, para representar o Porto. Agora, se vai ter sucesso ou não, se é uma boa escolha ou não, isso já depende de vários critérios. Quando o Rui vê o seu nome associado, quer a Benfica, quer a Futebol Clube do Porto, acha que essa associação teve sobretudo a ver com o facto de ter ganho a Taça de Portugal ou porque já se entende, no panorama futebolístico nacional, que o Rui está claramente preparado para enfrentar um desafio desses? Eu, preparado, não sei qual é a opinião das pessoas, mas preparado, tenho estado preparado sempre. Os desafios que eu tenho tido ao longo da minha carreira, eu e a minha equipa técnica, têm sido sempre desafios desafios exatamente como o nome indica. Situações complicadas e que nós fomos sempre dando conta do recado. E, portanto, estar aqui no Vitória, se há clube onde quem trabalha cá tem condições para se preparar para níveis ainda mais elevados, é o nosso. Em termos nacionais, parece-me que sim. Depois, acho que o facto da vitória na Taça de Portugal dá, de facto, alguma visibilidade e notoriedade, mas quem anda no futebol também sabe que isto, a mim parece-me que é fundamental analisarmos isto assim, não se deve analisar num treinador por uma questão circunstancial. E o que é verdade, e aí são dados que são um bocado indesmentíveis, é que nós temos vindo, ao longo da nossa carreira, a ter um projeto, um trabalho, um percurso sustentado, e à nossa dimensão também ir alcançando os objetivos que nos vamos propondo e até alguns deles acima daquilo que nos vamos propondo. Isto tem sido desde o início praticamente, mesmo quando estávamos na segunda divisão, tivemos projetos em que as coisas foram muito agradáveis, em que tivemos subidas de divisão, e quando entramos no futebol profissional, no futebol da Primeira Liga, a mesma coisa, chegámos com situações em que fomos superando as dificuldades e superando os objetivos que até inicialmente estavam propostos. Portanto, eu acho que as pessoas, quando associam de facto a uma vitória que se calhar hoje se calhar há um ano atrás, no mesmo dia, ou no dia 26 de maio de 2012, jamais alguém imaginaria que nós ganhássemos uma Taça de Portugal e que estivéssemos na Primeira Liga, porque no dia 26 de maio de 2012 aquilo que se falava era que o Vitória não iria inscrever a equipa na Primeira Liga, que não tinha jogadores, era só jogadores a sair. Portanto, quando nós a conseguimos alcançar, isso acaba por ser um trabalho meritório e acho que as pessoas viram isso pelo resultado em si, da vitória, mas também olham depois para um passado que nós temos vindo a percorrer um percurso de muita, parece-me a mim, de objetivos que se foram alcançando. Se chego, se não chego, não interessa. Não estou muito preocupado com isso. Eu sei que o futuro, a trabalhar desta forma, vai ser risonho. Uma coisa que me dá gozo é, primeiro, ter sempre trabalho. Segundo, é ir sempre ultrapassando etapas e barreiras e alcançando resultados e, ao mesmo tempo, ganhando prestígio, ganhando, de certa forma, entre aspas, estatuto, e as pessoas reconhecerem valor naquilo que nós vamos fazendo. Faz lembrar Miguel Torga, que dizia que o importante não é onde se vai chegar, é o caminho que se faz. É um bocado isso. Não estou muito preocupado com aquilo que nem fiz cenários hipotéticos de que quero estar aqui ou quero estar ali com determinada idade. Eu sempre disse isto, as coisas têm acontecido naturalmente e iam de acontecer naturalmente também. Eu acho que é fundamental nós estarmos em paz connosco e há tanta... Eu, quando acabou o jogo do Belenenses, lembro-me claro, ficou uma alegria imensa de disputar a final da taça, mas queria logo, lembro-me um momento, mesmo dentro da cabine, que já estava a criar um novo desafio para mim, que era a final da Taça de Portugal e ganhá-la. Durante aquele mês e tal, tivemos que andar aqui a gerir, a trabalhar, a pensar e a modelar todo o processo para ganhar. Não era para chegar lá ao Jamor, era para ganhar.
E quando acabou a final da taça, houve de facto uma alegria imensa, um dia indescritível, mas depois a partir daqui já começa um novo processo, não é? Nós temos sempre desafios, seja a níveis mais altos ou mais baixos, temos sempre desafios. E hoje já estamos envolvidos numa outra caminhada que é de construção de uma equipa, que é do futuro, que é de pensar nestas coisas. E, portanto, eu enquanto treinador, desde que esteja bem comigo, está tudo em paz. Mas ainda relativamente a esta questão, pode depreender-se como lógico que o Rui Vitória de hoje está claramente melhor preparado para enfrentar um desafio desses, um salto qualitativo, do que o Rui Vitória de há um ano, ou o Rui Vitória quando entrou no Vitória? Está mais preparado? Não, a passagem por um clube como o Vitória, naturalmente, que dá um conjunto de vivências que são fundamentais para um treinador. Não é? Porque eu costumo dizer, o Vitória, no fundo, é uma antecâmara daquilo que é um clube grande. Tem tudo aquilo que um clube grande tem, só não tem, se calhar, o número de sócios que alguns dos maiores ainda, neste caso, os 3 grandes têm, mas tudo aquilo que se passa num clube grande se passa aqui. Aqui até com uma relação entre a nossa massa adepta muito mais intensa do que se passa num clube grande, muito mais próxima, em que se sente isto quase boca a boca, diariamente. Os clubes grandes no trabalho diário são menos intensos do que nós. Portanto, eu acho que aqui quem entra aqui tem estas vivências que são fundamentais. Agora, eu lembro-me quando fui para Passos Ferreira também havia algumas dúvidas e eu não senti transtorno nenhum na forma de trabalhar, na forma como nós chegámos e colocámos a nossa forma de estar na relação com as pessoas, a nossa forma de trabalhar. Aqui no Vitória também, uns cenários vai ser difícil. As coisas aconteceram todas de uma forma muito natural, até parecia que eu já cá estava e já cá estou há muito tempo. E portanto sinto-me preparado como se os desafios vão aparecendo, temos dado sempre resposta a isso, portanto acho que estou melhor preparado no sentido que aqui vivemos uma série de experiências e dificuldades que me enriqueceram enquanto treinador, mas se tivesse há um ano atrás era a mesma coisa, há que arranjar soluções e não fazer das oportunidades um problema. Falou-se no Benfica, falou-se no Futebol Clube do Porto, não se falou tanto na eventualidade de rumar para o estrangeiro. É uma questão que eu lhe coloco muito frontalmente. Para já não passa pela cabeça essa perspectiva? Não passava há algum tempo atrás. Agora, olharmos para aquilo que é o mercado, olharmos para aquilo que é o treinador português, temos que abrir esses horizontes. Se calhar não foi tão mediatizado ou tão falada a questão do estrangeiro, mas na realidade ao longo do ano surgiram sempre situações que poderiam levar-me a ir para o estrangeiro. Não se concretizou, nem se concretiza, mas o treinador português hoje, em termos internacionais, está bem cotado. E o Rui tem espírito para isso? Agora, há aqui uma realidade diferente, que é, há quem tenha esta visão de que quer ir para o estrangeiro. Eu gostava muito de fazer carreira em Portugal. Sempre disse isto desde que comecei a treinar, e a treinar na Primeira Liga, e portanto a minha perspectiva é trabalhar em Portugal, fazer carreira no fundo aqui e se calhar ser reconhecido o nosso trabalho aqui em Portugal o mais tempo possível e o melhor possível. Agora, não podemos ficar indiferentes àquilo que é o mercado atualmente e do ponto de vista no estrangeiro há uma série de soluções que se abrem, uma série de portas que se abrem, que nós não podemos esconder que é também atrativo. 2 coisas me fariam ir para o estrangeiro. Um bom projeto desportivo, de um novo desafio para a carreira, ou então uma boa situação financeira que também ajudasse a que nós profissionais e as famílias ficássemos melhor instalados, vá lá. Portanto, tudo o resto, trocar só por viver uma experiência no estrangeiro que não tenha uma destas 2 premissas, não me atrai. Portanto, ainda que ténue, depreendo que mais lá atrás, não agora, mais lá atrás houve essa possibilidade de deixar o Vitória? Não, houve e tem havido sempre pequenas abordagens, mas de conversas do género, se estaria interessado, se aquele mercado lhe interessaria, isso há sempre conversas. Do ponto de vista objetivo, não houve assim, houve uma ou outra coisa, mas nada de que fosse concreto, no fundo. Porque eu também, se calhar, nunca dei uma grande abertura a isso. Se sentisse que qualquer dessas situações seria uma situação que fosse vantajosa para todas as partes e, fundamentalmente, que eu entendesse que era bom para nós,
Então aí um mercado ou um mercado financeiro ou do ponto de vista desportivo uma boa solução, entraríamos. Mas quando nós também não estamos dispostos, parece que há sempre alguma coisa que não nos leva a que isso aconteça. Compreenderá que nestas últimas semanas a indefinição que se viveu angustiou um pouco os adeptos de Vitória, porque pensavam na iminência de perder o seu treinador. Hoje o que o Rui pode garantir aos adeptos vitorianos é que vai ficar e ficará de corpo e alma no clube? Eu desde o primeiro dia que disse isso, sou é muito frio nestas análises porque nós também temos que ser um bocado frios e sou frio porque a profissão e o futebol me levam a isso, mas sempre disse de uma forma clara que estava num grande clube, que tenho contrato, que estas coisas não dependem exclusivamente de mim, ou não dependiam exclusivamente de mim, e portanto aquilo que eu digo é a mesma coisa. Agora, ninguém nos livra, como a qualquer jogador, como a qualquer agente, que alguém chegue aqui, nos proponha de facto a nós, ao Vitória, e que até se possa ser entendido por nós e pelo Vitória uma solução boa para todas as partes. Ninguém nos livra disso. Neste momento... Portanto, isso até se mantém. É evidente que neste momento não, mas ficará em aberto sempre. Fica sempre em aberto para nós, para qualquer jogador. Agora, dizer assim, que é uma intenção que eu quero sair, não é nada disso que se passa. Desde o início, o trabalho tem sido sempre o mesmo, sempre na mesma perspectiva, trabalho intenso de manhã à noite a tentar resolver todos os problemas ou aquilo que é possível resolver dentro da nossa função, e é assim que nós estamos, com muito gosto, com muito prazer. Eu adoro, gosto, sempre disse isto também. Sim. Gosto muito de estar em Guimarães, gosto de viver aqui, gosto de estar cá. Neste momento ainda tenho mais uma vontade acrescida de fazer este clube mais forte e, portanto, gostava para o ano de colaborar para que o clube tivesse um crescimento. Não sabemos se isso vai ser possível porque as dificuldades são muitas, mas este é quase um objetivo também nosso. Agora, já que vamos gostaria de tornar este clube grande em todos os aspectos, não só grande na moldura humana, não só grande na paixão, mas grande também do ponto de vista competitivo, do ponto de vista desportivo. Quando eu digo isto não é qualquer desprezo pelo Vitória, antes pelo contrário, mas é aproximá-lo daquilo que é os três grandes de Portugal. Agora, isto é um caminho que é muito longo e não vale a pena estarmos... Eu estou a dizer isto sim. Da minha sensibilidade particular. Não estou a dizer isto que seja um objetivo do Vitória a curto prazo, porque eu acho que há um caminho longo a percorrer. Mas gostava de colaborar com isso. Esse é o ponto de vista prático e eu lembro-me que noutras conversas o Rui chegou-me a dizer que tinha algo para fazer no clube, tinha de deixar a sua marca no clube. A verdade é que já a deixou e, portanto, eu pergunto, e agora? O que é que há para fazer? Pois, exatamente. Eu lembro-me quando havia aqui um ou dois funcionários, colaboradores nossos do Vitória, quando eu cá cheguei, que diziam: Mister, o Mister ainda há de ver este oral cheio. E eu, na altura, associei como algo muito difícil, com tantas dificuldades, com tantos problemas, assim, não me digas que eu vou sair daqui e não vou ver este oral cheio. Felizmente tive essa alegria de ver aquele... Só não foi dia e não pude ter uma visibilidade maior e melhor, mas senti claramente o que é estar o toral em festa e o toral cheio. Mas se alcançou um objetivo, vamos continuar o nosso caminho. Pronto, na realidade é assim, acho que independentemente daquilo que se venha a fazer no futuro, e podemos sair daqui, podemos cá estar muito tempo, podemos sair daqui a breve tempo, podemos sair a bem, podemos sair a mal, porque a vida do futebol é fértil em tudo isto. Mas esta marca já ninguém Mas esta marca ninguém me atira. E aí acho que é isto que tem sido a minha perspectiva de vida também, é não passar pelos clubes sem deixar qualquer coisa nossa. E felizmente que isso tem acontecido ao longo de na maioria dos clubes, pelas pessoas por quem nós temos passado, e aqui também, goste-se muito, goste-se pouco, a realidade é que este grupo fica na história do Vitória, esta equipa fica na história do Vitória, e eu fico muito satisfeito por fazer parte dessa história. Mas já se percebeu, até pelas declarações do Presidente, que não é possível fazer números de ilusionismo, e portanto o Vitória vai ter de continuar a ser muito realista, muito pragmático? Eu acho que sim, com alguma pena minha, sim, eu confesso, porque agora gostava de acrescentar aqui mais qualquer coisa, mas acho que sim, acho que o caminho do Vitória tem que ser este, tem que ser de ponderação, de cautela,
porque mesmo aquilo que se fez do ponto de vista desportivo, do ponto de vista financeiro, que se transportarmos isto para um ano atrás, aquilo que se conquistou durante um ano é muito significativo para a Vitória, mas mesmo assim a situação não se resolveu do pé para a mão, portanto, e quem pensa que o facto de nós termos retorno, o clube neste caso ter retorno financeiro e retorno desportivo, que isto a partir daqui é um caminho para a frente, não me parece que seja essa ainda a visão. É uma visão de subimos alguns degraus, mas é fundamental que, mesmo que se suba, mas que não se deixa. E que o perigo de descer também acontece. O perigo de descer de graus também acontece, e está premente. E é bom que as pessoas saibam isso e estejam identificadas. E é um apelo, uma mensagem que eu passo para todas as pessoas, para todos os vitorianos, que é entender isto. É preciso ter ponderação, é preciso ter calma, porque nós estamos cá dentro e estamos no trabalho diário, sentimos e sabemos as dificuldades que vamos sentindo, passa a redundância, para ir resolvendo os problemas do Vitória. Agora, fica-me este sabor amargo, do ponto de vista particular, que é, gostava agora de estar a trabalhar com esta equipa que acabou, acrescentar aqui determinados, com muito critério, em determinadas zonas da nossa equipa, e aí poder dizer assim, não, um trabalho em continuidade, com um ano em cima, acrescentando aquilo que nós achamos, e agora vamos embora, e agora vamos lá ver se temos unhas ou não para tocar esta nova viola, porque isto é tudo muito giro, é tudo muito fácil quando eu vejo algumas equipas e alguns clubes que de facto têm continuidade nos trabalhos e que todo o tempo, tudo tem o seu tempo, não é? E nós temos estado sempre, permanentemente, a reconstruir e a partir quase do zero. Não é? E isso leva a que não se possa... Isto para dizer o quê? Eu gostava, de facto, de até jogar melhor. E eu sempre fui um jogador, enquanto jogador, que não gostava nada que a bola fosse maltratada. Não é? Mas uma coisa é a gente sentir que, de facto, tem argumentos, tem estrutura, tem um trabalho que permita que isso aconteça. Outra coisa é sentir que, se calhar, temos que ser aqui um pouco mais pragmáticos. Claro. Se calhar temos que jogar com as limitações que temos, com as armas que temos. Não quer dizer que os treinadores ou as equipas não gostassem de jogar outro tipo de... ou não gostassem de ter outra apresentação das suas equipas, mas uma das grandes virtudes de quem tem sucesso é também reconhecer as suas limitações e reconhecer o contexto onde está a trabalhar. E o nosso contexto este ano foi um contexto muito complicado, em que se nós com um início de campeonato dificílimo, em que se nós começássemos de facto mal, podia tudo entornar. E tivemos que ir aqui ser pragmáticos, ser muito objetivos, ser muito práticos, e ir crescendo. Não quisemos, se calhar, ir crescendo. Hoje, gostava de crescer com base naquilo que a gente construiu. Esta vitória na final da Taça de Portugal dá de facto uma confiança a toda a gente e aos jogadores que de repente acreditam que têm capacidade. É quase uma prova daquilo que andou, é quase o passar um exame em que se andou a trabalhar um ano inteiro e passar um exame dificílimo. E que está apto para outros voos. E que agora vamos passar para o mestrado. É um bocado esta. Agora vamos entrar para o mestrado e vamos lá ver. Mas nós temos que voltar a fazer umas novas cadeiras da faculdade. Tem que perceber que o passarinho ainda está a aprender a voar. É exatamente isso. Rui, objetivamente, então, depreendo que o Vitória da próxima temporada não andará muito longe, mesmo até em termos de exigências, daquele que se viu na última época, de vale do facto de participar numa competição europeia. Sim. Isso não alterará significativamente as coisas? Vamos pensar que não. Se há coisa que eu tenho estado muito atento é aos fenómenos das equipas que participam em campeonatos e competições europeias e que têm um envolvimento competitivo maior. E, portanto, acho que um dos trunfos para nós também termos algum sucesso é irmos preparando, antecipando cenários, não é? E estamos a antecipar cenários no sentido de saber... A preparação da época, nesse aspecto, terá obviamente de ser diferente, não é? Terá de ser um pouco diferente, se bem que o facto de entrarmos na Liga, o facto de entrarmos na fase de grupos, não houve... Alivia um bocadinho, no sentido que não há uma centralização de uma competição muito cedo. É? Se entrássemos na terceira pré-eliminatória, estaríamos a jogar ali no final de julho, 1 e 9 de agosto, e portanto havia ali logo um grande foco competitivo muito cedo, o que depois podia ser prejudicial. Aqui só vamos começar para setembro, no fundo, as competições europeias. E vamos fazer um processo normal. Agora, a construção do plantel também se torna... É um desafio muito grande para nós porque se torna complicado. Complicado no sentido que vamos jogar
com muito mais regularidade, quinta, domingo, principalmente ali nos meses de outubro, novembro e dezembro, e depois em janeiro vai acontecer novamente a mesma coisa com taças da Liga, se eventualmente as coisas correrem bem. Isto requer também outra mentalização, outra preparação dos jogadores, requeriria possivelmente outro tipo de jogadores com outras características. Agora aqui barramos com a limitação de que, ok, isto é muito bom, era bom nós termos aqui jogadores de grande capacidade, jogadores de experiência, se calhar, e jogadores que estivessem habituados a estes ritmos competitivos, mas depois barramos com a questão financeira e, portanto, gerir isto tudo, maiores exigências competitivas, exigências mentais e ao mesmo tempo limitações do ponto de vista financeiro, torna as coisas complicadas. Mas acho que ao longo da nossa estadia aqui, ao longo da nossa carreira, nós sempre fomos parte da solução, nunca fomos problema. E há de ser essa a nossa visão. As coisas hão de ter um caminho e acho que assim é que se deve pensar aqui. Com mais ou menos dificuldade, nós vamos trabalhar. E como eu nunca gosto de pôr rótulos em nada, nem gosto de pensar em coisas antecipadamente, sofrer por antecipação. E também como tenho uma máxima que nem tudo aquilo que parece é no futebol, portanto, o ano passado parecia que nós estávamos, há um ano atrás, toda a gente pensaria que nós neste momento estávamos no cemitério, não é? Estávamos, entre aspas, mortos e que desceríamos de divisão, que era, se calhar era a equipa mais candidata a descer de divisão. E afinal tocámos no céu, não é? Portanto, isto não vale a pena fazer cenários, nem cenários demasiado otimistas, porque correu bem e vai correr, sim, nem cenários demasiado pessimistas, porque isto, quando nós vimos a evolução que muitos destes jogadores tiveram, temos que acreditar que o trabalho que se vai fazer também vai dar frutos nesse sentido. Do ponto de vista da participação na Liga Europa, o Vitória terá forçosamente de tentar uma participação honrosa, mas nunca perdendo de vista que o principal foco é o campeonato? Eu acho que sim, eu acho que não nos podemos distrair. Eu não sou treinador de fazer planos a longo prazo, nem sou treinador de estar, por mais que eu pense, por mais que eu diga aqui que um objetivo é o campeonato, também digo que no meu pensamento diário a nossa preocupação é sempre o jogo seguinte. E mesmo que depois eu tenha que pensar no jogo do campeonato no domingo, mas quando jogar uma quinta-feira para a Liga Europa, aí isso nós vamos nos esfarrapar para tentar ganhar. E depois logo se vê. E depois a seguir logo se vê, e depois a seguir logo se vê, e há de ser, é um bocado sempre assim. Nunca fiz aqueles planeamentos ou aqueles planos de que passado um mês é que vamos... As coisas são vistas... Agora, parece-me que fundamental é campeonato. Tudo o que se conseguir a mais do que isso, melhor ainda. Foi um bocado aquela visão que nós conseguimos aqui na Taça de Portugal. O importante era o clube não passar por sobressalto ou não ter uma queda. Se conseguíssemos, muito bem, mas se não se conseguíssemos, não se poderia exigir muito mais. Vamos ter 6 jogos competitivos, 6 jogos na Liga Europa que são importantíssimos para o clube e são muito motivadores para todos nós, portanto, só isso também ajuda às vezes a ganhar jogos. E é neste processo diário e neste processo de abordar a competição desta forma que nós vamos prosseguir e foi este processo e esta forma de pensar que nos tem trazido até aqui. Olhando para a reestruturação do plantel, já percebemos que se não vai começar do zero, quase, não é? Sim, há de facto essa característica. Remexeu-se aqui em algumas coisas, das necessidades que houve, das necessidades e das dificuldades que o Vitória também tem em assegurar alguns dos seus elementos. Vamos tentar reconstruir novamente a equipa, recompô-la, também sabendo das dificuldades que temos, mas vai ter que ser reconstruído praticamente do zero. Se calhar há aqui microestruturas dentro da própria equipa que se mantêm, mas fundamentalmente a zona de ataque, por exemplo, foi toda remexida e, portanto, vamos ter que vamos ter que nos focar muito neste processo, mas sentimos esta dificuldade, que é, também não estamos no mercado com uma força que nos diga que podemos ir buscar quem queremos. As limitações são muitas, na realidade. E, portanto, as soluções terão de partir, sobretudo, do interior do próprio clube? Também do interior do próprio clube e no critério das escolhas. Daí que tenha que haver aqui muita ponderação, tenha que se
tentar escolher bem, só que isto é muito complicado porque o mercado às vezes não está como nós queremos, não podemos ponderar, não podemos esperar às vezes muito, às vezes tem que se tomar uma decisão rápida, mas por outro lado esta decisão pode condicionar também a vinda de outro jogador. Há aqui uma série de coisas, temos que ter uma base e vamos ter essa base utilizando também jogadores que nós estamos a ajudar a crescer. E temos de ser muito criteriosos na escolha dos jogadores e muito criteriosos nesta construção desta equipe. Rui, olhando para a equipa B, acha que espremeu ao máximo no que diz respeito às potencialidades que poderia extrair dela na época passada, ou ainda poderá socorrer-se de novo da equipa B? Não, vamos socorrer sem qualquer... Vamos socorrer, não, vamos... Um processo que estava previsto também, que é crescimento de alguns jogadores. E com um risco pensado. Um risco pensado. E agora vão mais um conjunto deles fazer parte da nossa estrutura, dar mais um passo. Portanto, havia mais? Havia mais, há mais. Nesse aspecto não há muito drama. A questão aqui é questões muito pontuais de jogadores que eram fundamentais também para nós e que os jogadores que nós se calhar teremos cá no Vitória são jogadores que podem chegar também, mas ainda precisam desse espaço de crescimento, não é? Vamos tentar acelerar o crescimento de alguns deles, mas para chegar ao nível daqueles que partiram, no fundo, mas agora o objetivo será mesmo tentar colmatar essas saídas com jogadores também da mesma qualidade, era o que queríamos, apesar de sabermos que não é fácil. E depois trabalhar aqueles que cá temos para que lá cheguem. Quererá fazer uma mescla desses jogadores com outros elementos que possam eventualmente ser contratados e que sejam já garantias? Eu acho que neste momento é fundamental, que é uma das visões que nós temos, que é também, ao contrário daquilo que se pensa, o Vitória não aposta na rapaziada, nos jovens, em jogadores da sua formação. Esta aposta é uma aposta, mas tem que ser tudo muito bem enquadrado. E o enquadramento passa por uma estrutura que seja montada de forma que haja equilíbrio para que os mais novos possam aparecer. Portanto, aí passa muito por um conjunto de jogadores com alguma experiência, com algumas características psicológicas e, portanto, isto tem que ser tudo equacionado nessa perspectiva, porque se pensarmos que os jovens vão resolver os problemas, não. O Ricardo, o Tiago, neste caso, que foram dos que saíram, o próprio Baldé, se calhar progrediram e cresceram e saíram daqui, fruto do trabalho dos colegas, fruto de grande parte também do trabalho dos colegas. Se calhar no outro clube isso não aconteceria. Isto quer dizer que tem que se arranjar um enquadramento muito favorável para que isso possa ser essa evolução possa acontecer. E não tem a ver até só com a experiência, tem a ver até com o estatuto do próprio clube. Com certeza que um jogador como o Sodani, que foi internacional, que é internacional pelo seu país, que não é muito velho, tem 24 anos, ou tinha 23, não é? Naturalmente que esse jogador até ajuda um outro, porque o seu estatuto ou a sua vivência internacional também lhes dá um peso de abordar determinados jogos sem receio, de até dar um conselho a outro colega porque não tem medo de jogar em qualquer campo. Isso tudo tem que ser tudo muito bem ponderado e, portanto, nós estamos a ver se conseguimos ir de encontro a esta nova realidade. Como sei que não gosta de particularizar, coloco-lhe a questão de outra forma. Lamenta todos os que perdeu? Lamento porque gostava de trabalhar com eles mais tempo. Lamento no sentido, gosto muito de ver os meus jogadores melhorarem as suas vidas profissionais e pessoais. Mas preferia vê-los consigo mais tempo? Gostava de vê-los no sentido que gostava que este clube agora desse um passo seguinte. E o passo seguinte seria acrescentar aquilo que tínhamos, acrescentar aquilo que queríamos. Não é? Acrescentar ao que tínhamos aquilo que queríamos. E pronto, nesse aspecto lamento. Mas também a vida é assim, vamos à procura de outros e espero que quem partiu que tenha sucesso. Olhando para o quantitativo, acha que vai precisar de quantos reforços? Não contabilizando necessariamente os jogadores que já fazem parte dos ativos do clube. 6 a 8 elementos, se calhar, mais coisa, menos coisa. Também temos aqui isto ainda aberto, mas terá que ser um lote dentro desse valor. Está, obviamente, à espera de não perder mais ninguém, ao fazer essas contas. Pois, isso agora estou. Agora estou, acho que apesar de nós não podermos prever, lá está o mercado, mas
à partida é para tentar não se perder mais ninguém. Olhando para a baliza, que é um posto muito específico, perder o Douglas não seria dramático, porque, enfim, o futebol nunca pode ser visto sobre dramatismos, mas seria complicado. Há uns mais importantes do que outros até, independentemente da importância, mas há jogadores, por aquilo que há no plantel, pela importância que tiveram, né? E o Douglas é de facto importante. Portanto, para mim é guarda-redes para ficar cá. Para ficar cá não é este ano, é para ficar cidadão de Guimarães. Isto significa que... Porque tem também a referida importância do plantel, do seio do plantel, não é? Extra campo. Por tudo aquilo que ele e mais alguns, mas neste caso pela qualidade, pelo desempenho que teve, pela qualidade que tem, por aquilo que representa para o clube, também para a equipa em si, e porque acho que se há jogador que está atalhado para este clube e para esta cidade até, é o Douglas. Portanto, para mim é para ficar como cidadão de Guimarães. O grande problema vai ser mesmo o ataque? Vai, porque mexemos em uma zona que foi remexida na sua totalidade. Portanto, vamos ter que ter muito critério, tentar arranjar, apesar de não ser fácil arranjar jogadores como aqueles que nós tínhamos. E praticamente os 4 jogadores que jogavam mais à frente saíram todos, não é? Vamos ver o que é que se vai conseguir fazer. Muito obrigado. Obrigado eu.